Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de novembro de 2018. Há 4 tipos de personalidade e os imbecis existem mesmo. Parte 2. A literatura científica sempre teve uma certa repulsa à tipificação, e a verdade é que descrever a personalidade de um indivíduo pode ser uma tarefa bastante difícil. Apesar da infinidade de personalidades que podem existir, um estudo recente aponta que, no fundo, a espécie humana se resume a apenas 4 tipos. O estudo, publicado na segunda-feira 1709 na Nature Human Behavior, analisou dados de 1,5 milhão de pessoas e concluiu que existem 4 tipos de personalidade: média, reservada, egocêntrica e modelo a seguir. A verdade é que os seres humanos tentam se caracterizar desde tempos antigos. Estas ideias remontam a gregos como Hipócrates, diz Martin Gerlach, cientista pós-doutorado que estuda sistemas complexos da Universidade Norte-Americana de Northwestern. No entanto, a existência de tipos de personalidade não é consensual entre psicólogos. Em vez disso, existe acordo sobre a existência de traços de personalidade que podem ser medidos de forma consistente entre idade e culturas, disse o português Luiz Nunes Amaral, co-diretor do Instituto Northwestern de Sistemas Complexos e um dos cientistas envolvidos no estudo. Segundo o Diário de Notícias, os 5 traços comumente aceitos são a abertura para a experiência, a conscienciosidade, a extroversão, o neuroticismo ou instabilidade emocional e agradabilidade. No modelo abordado no estudo, a cada um dos 5 traços é dado um valor. A combinação dos valores permitiu, então, isolar 4 grandes grupos de dados e, dessa forma, definir 4 tipos de personalidade. O que é novo nesse estudo é que a escolha dos 5 grandes traços se mantém como um ponto de partida, diz Johnny A. Johnson, psicólogo da Universidade da Pensilvânia. No fundo, o estudo faz uma defesa forte da existência de tipos de personalidade definidos por configurações dos 5 grandes traços de personalidade. As conclusões foram suficientes para convencer os especialistas mais céticos, que concordaram com as 4 personalidades gerais. Assim, a personalidade média é aquela que se caracteriza como a mais comum, isto é, a que é algo extrovertida, mas sem muita abertura. Este tipo de personalidade é mais comum às mulheres, informa o Washington Post. Já a personalidade reservada se difere por ter ainda menos abertura, sendo que é o tipo de personalidade mais estável a nível emocional. Além disso, tende geralmente a ser agradável e com conhecimento, explica o Diário Sur. O modelo a seguir é o tipo de personalidade apontada a uma faixa etária mais adulta, e, sem surpresas, pertencente ao grupo de pessoas confiáveis e que estão abertas a novas ideias. Luiz Amaral resume esse tipo em uma frase: são boas pessoas para ficar na liderança. Por último, os egocêntricos são aqueles que tendem a se focar apenas em si mesmos. Apesar de não serem os mais amáveis, esta é uma característica que tende a diminuir com o avançar da idade. Luiz Amaral descreve essas pessoas em termos não técnicos de uma forma muito simples: são imbecis. O cientista e líder da pesquisa afirma ainda, segundo Neusub, que o estudo pode ser útil na contratação de profissionais ou, em um campo mais pessoal, na busca do parceiro ideal.
Para participar do estudo, visite o TSAPA Project para responder ao questionário. O espírito Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções pela psicografia de Divaldo Pereira Franco esclarece que as multifárias experiências da reencarnação deixam no ser profundo infinitas características, que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos. Heranças ancestrais, que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Todos os indivíduos são os somatórios de suas existências transatas, em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante, com toda a carga de conflitos e lutas vivenciados que os assinalaram profundamente. Poder mergulhar nesse oceano tumultuado de atividades vividas é a proposta em favor da sua conscientização. A fim de lograr o êxito, cada qual se deve considerar único, diferente, não obstante com todas as analogias que são comuns aos demais membros da imensa família humana. Normalmente, o indivíduo toma como padrões, e procura assemelhar-se àqueles que lhe parecem melhores, verdadeiros modelos, esquecendo-se que se torna impossível conseguir resultados positivos, nesse tentame, porque, à medida que imita outros perde a sua identidade, o seu caráter, amoldando-se a fórmulas ídolos falsos, que também lutam e disfarçam as suas necessidades na exteriorização da personalidade. O grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo. Embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui, cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas, que se mesclam, formando a realidade individual. Todavia, é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhe são peculiares, intransferíveis. Nesse processo, deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar, por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação, assim diluindo as condensações das vivências anteriores, através da conscientização da sua integridade interior em harmonia com as suas manifestações exteriores. A palavra arquétipo se origina do grego arque, que significa o primeiro, e typon, que significa a marca, cunho, modelo, sendo, por isso mesmo, as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. Muitas vezes esses arquétipos surgem nos sonhos como imagens persistentes, liberando-se do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo, nas suas atuais fichações, traumatismos psicológicos, conflitos, frustrações, ansiedades e desejos. Diferem os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque os primeiros têm um caráter universal, enquanto os outros são individuais. Em se considerando a universalidade dos arquétipos, há uma grande variedade de símbolos que foram classificados por Jung, e posteriormente pelos seus discípulos e sucessores. No entanto, não podem ter um número fixo, porque sempre estão a apresentar-se com características individuais, em variações naturais, decorrentes de padrões e sinais de cada personalidade.
Jung asseverou que o termo alma, adotado pelas religiões, apareceu naturalmente, em razão do arquétipo, que tem a sua contrapartida psicológica. Na mulher, a alma seria masculina, de existência interior, que se casa com Cristo, no conceito da união paulina e do matrimônio religioso da mulher com Jesus, enquanto o que, no homem, é feminina, como sendo a sua musa inspiradora, responsável pela beleza poética, literária e artística em geral. Essa representação psicológica aparece nos sonhos como anima para os homens e ânimos para as mulheres. Se um indivíduo tem um sonho com o demônio, não significaria necessariamente que estivesse em contato com ele, mas com o arquétipo símbolo do mal, que existe no inconsciente de todos os povos desde a sua origem e permanece através dos milênios. Assim também o anjo, o amor, o ódio e outros são símbolos que sempre existiram no íntimo dos seres e que se transmitem através do inconsciente coletivo, exercendo um papel preponderante na linguagem onírica e no comportamento existencial. Eles surgem e preponderam na vida psicológica dos indivíduos, sem que os mesmos se deem conta, aparecendo, inclusive, nos acontecimentos banais, comuns do dia a dia. Quando alguém se refere a outrem, exaltando-lhe o estoicismo ou citando a covardia, está identificando o arquétipo que vive no seu próprio inconsciente e tem um caráter geral, comum a todos os demais. Assim sendo, sempre é encontrado nos outros aquilo que diz na própria pessoa, o que lhe facilita o reconhecimento. As criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos que constituem cada individualidade. Isto faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. Normalmente esses arquétipos aparecem envoltos em símbolos místicos, divinos, com características de realidade ou em forma de fantasias, que os sonhos desvelam de maneira determinante. Concordando, em parte, com o eminente mestre, agregaríamos que muitos símbolos, que se apresentam como arquétipos, provêm de um outro tipo de herança primordial da experiência de cada espírito pelo imenso oceano das reencarnações. Graças às mesmas, são transmitidas as vivências de uma para outra etapa, prevalecendo como determinantes do comportamento aquelas que foram mais vigorosas, assim estabelecendo, no inconsciente individual e profundo, símbolos que emergem no sonho ou durante a lucidez como conflitos variados, necessitados de liberação. O processo da reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo, em cada etapa, valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Enquanto o insigne mestre situa todos os deuses e gênios, heróis e modelos do panteão grego, inclusive os de outros povos, como sendo a presença dos símbolos geradores dos arquétipos, o estudo das reencarnações demonstra que, mesmo em forma de símbolos, algumas das lendas e mitos presentes na história dos povos são resultantes da inspiração espiritual, de insignites experimentados por inúmeras pessoas, assim também confirmando a persistência do espírito ao corpo e a sua sobrevivência à morte. Esses tipos primordiais, retiradas as indumentárias das lendas,
que pertencem ao desenvolvimento do pensamento nos seus variados níveis de crescimento até alcançar o racional, o lógico, existiram, não somente na imaginação, mas como realidade que a fantasia adornou e perpetuou em figurações mitológicas. Certamente, como afirma Jung, esses arquétipos aparecem nos sonhos como personalidades divinas, religiosas, portadoras de conteúdos transcendentais e se apresentam como sobrenaturais, invencíveis. Em muitas circunstâncias, porém, são encontros com seres transpessoais, que sobrevivem à morte e que habitam, não só o mundo das ideias, da concepção platônica, mas o da energia, precedente ao material, ao orgânico, que é causal e atemporal. Podemos, portanto, em uma visão transpessoal dos acontecimentos, associar os arquétipos a outro tipo de realidade vivida e íncita no inconsciente profundo espírito ditando os comportamentos da atualidade, que são as experiências espirituais, parapsíquicas e mediúnicas. Aprofundar a busca no oceano do inconsciente para eliminar os conflitos decorrentes das várias ocorrências passadas, as atuais e as das reencarnações anteriores. Conseguir a individuação, eis a meta que aguarda aquele que deseja estar desperto, consciente da sua realidade e que luta em favor da sua iluminação interior e felicidade total. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.